10 perguntas e respostas sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Olá, meu nome é André Denardi e se você gosta de geopolítica, você está no lugar certo. Já vai se inscrevendo aí no canal se você é novo, compartilhe com quem você sabe que precisa conhecer melhor sobre o assunto, dá aquele joinha para fortalecer aqui o conteúdo. Vamos lá, gente, nós selecionamos 10 perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @geopol.denardi. E eu escolhi aquelas que mais apareceram para compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. A primeira delas é: Rússia e Ucrânia são o mesmo povo? E a resposta é não. Apesar dos povos russo e ucraniano compartilharem uma história em comum, chegando ao ponto deles discutirem quem veio primeiro, quem foi o grande responsável pelo império que foi criado depois, são povos diferentes com línguas diferentes. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Nós temos um vídeo completo sobre isso, explicando as origens históricas, étnicas desses dois povos e a origem dessa confusão toda. Se você ainda não viu, confere lá. Mas resumindo aqui, a Rússia não quer que haja interferência do Ocidente, dos Estados Unidos, da União Europeia, dentro do que a Rússia considera como a sua zona de influência. E a Ucrânia é um país que faz uma fronteira muito grande com a Rússia. Se a Ucrânia resolver se aproximar do Ocidente, a Rússia vai se sentir acuada. E aí ela resolveu meter o pé na porta e já mostrar que não quer interferência de ocidentais nessas zonas de influência dela. É verdade que a Ucrânia tem nazistas? Existem sim grupos neonazistas na Ucrânia, a exemplo do Batalhão de Azov, que tem um discurso fortemente anticomunista, anti-Rússia, nacionalista, e isso pode vir também como uma reação dentro da Ucrânia depois que ela se tornou independente da União Soviética, em 1991. Esse sentimento ultranacionalista, muito anticomunista, gerou esses movimentos que sim existem na Ucrânia. A grande questão é saber se esse grupo é grande o suficiente para justificar o argumento do Putin de que está invadindo a Ucrânia para combater o nazismo. Aí vai da interpretação de cada um. Por que a Ucrânia entregou suas ogivas nucleares para a Rússia? De fato, depois da Guerra Fria, tinha no território ucraniano cerca de 1.700 ogivas nucleares. E tanto a Rússia quanto as potências ocidentais ficavam preocupadas com isso, porque a Ucrânia vivia um período de muita instabilidade política, social, econômica, e acabou que foi feito um acordo para que a Ucrânia entregasse essas ogivas para a Rússia, que a princípio tinha mais condição de administrar esse arsenal, e em troca a Ucrânia recebeu apoio financeiro, principalmente das potências ocidentais, para se reestruturar. Se a Ucrânia tivesse continuado com essas ogivas, a Rússia teria invadido como invadiu? Provavelmente não. Mas quando você está com fome, você não pensa no longo prazo, né? André, por que a Ucrânia está lutando sozinha? Na verdade, ela não está lutando totalmente sozinha. Depois do desabafo do presidente da Ucrânia de que nenhuma potência estava ajudando eles em nada, a Ucrânia começou a receber auxílio material, de munição, de armamento. Tem todo um boicote econômico contra a Rússia por estar invadindo a Ucrânia. E os Estados Unidos também prometeram um grande auxílio financeiro na ordem de 300, 400 milhões de dólares. De fato, a entrada de soldados de outros países não está acontecendo ainda. Mas é aquele negócio também, né, gente? Quem é que vai querer colocar cidadãos do seu país para lutar uma guerra num outro país, principalmente quando você considera que você é eleito e está preocupado em se reeleger ou eleger o seu aliado no futuro? Que governante vai assumir esse risco de colocar os seus próprios cidadãos numa guerra num outro país assim? O que acontece se a Rússia ganhar a guerra? Bom, muitas teorias a respeito disso, mas duas delas me parecem mais plausíveis. A primeira delas é a Ucrânia ser anexada ao território russo e fazer parte do país Rússia, ou eles mantêm a Ucrânia como um país soberano e colocam um governo pró-Rússia no lugar do atual. Essa segunda opção me parece mais provável porque a Rússia invadiu a Ucrânia justamente porque não queria um país do lado da OTAN fazendo fronteira com ela. Então manter a Ucrânia como um estado tampão para resistir ao avanço da OTAN me parece mais acertado. O que acontece se a Ucrânia ganhar a guerra? Pode parecer pouco provável, mas ninguém esperava essa resistência toda do povo ucraniano com a invasão russa, né? Lembra quando os Estados Unidos invadiram o Vietnã? Pois é. Se a Ucrânia continuar resistindo e tornar a guerra insustentável para a Rússia, os ucranianos podem negociar um meio termo a depender da confiança que eles estão tendo, e para a Rússia isso vai significar uma desmoralização muito grande. Tão grande que eu acho muito difícil ele aceitar uma condição assim que vai beneficiar muito a Ucrânia. E a China, onde entra nessa história toda? Antes da invasão acontecer, a Rússia e a China firmaram um acordo sem limites, que apesar de ser uma coisa meio vaga, indica uma aproximação entre as duas potências, e a expectativa é que um apoie os planos geopolíticos do outro. A China então apoiaria o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, e a Rússia apoiaria o que a China poderia fazer eventualmente em Taiwan. Agora, meu palpite é que a China vai ficar observando ali, quietinha, cabreira, o desenvolvimento da guerra contra a Ucrânia, e baseado no resultado, a gente vai ver se ela vai tomar uma postura mais agressiva com relação aos seus planos de expansão, ou continuar mais na dela mesmo. E os Estados Unidos, aonde que entra nessa história? Desde a saída atrapalhada do exército dos Estados Unidos no Afeganistão, que o governo Joe Biden tem sido muito criticado a respeito da sua postura geopolítica mundial. Muito fraco, indeciso, hesitante, e essas críticas voltaram a acontecer agora com a invasão da Rússia na Ucrânia. Eu acho muito difícil os Estados Unidos tomarem uma decisão mais contundente, de ameaçar entrar na guerra efetivamente com soldados e tudo, coisa que
que muita gente, talvez alguém esperasse do Trump. Acho que o Biden vai ficar mais na base das sanções econômicas, nas negociações diplomáticas, o que não necessariamente é ruim, né, gente? Até porque a gente não quer ver a escalada desse conflito até virar uma guerra nuclear. E por falar nisso, essa é a última pergunta. Pessoalmente, eu acho isso muito difícil de acontecer. Apesar da ameaça da própria Rússia de colocar o seu sistema de mísseis nucleares em estado de alerta, eu acho que isso é muito mais uma chantagem, uma demonstração de força, do que uma ameaça que vai acontecer efetivamente. Isso porque, gente, se acontecer uma terceira guerra mundial, isso virá junto com um conflito nuclear também. E ninguém ganha se tiver um conflito nuclear. Todo mundo vai morrer. E se todo mundo morre, ninguém ganha. Bom, gente, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para esclarecer um pouco mais as suas dúvidas. E se tiver ficado alguma, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente continuar a discussão, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Eu vou ficando por aqui e se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Um abraço!